Olá pessoal, tudo bem com vocês? Lucas Pinho aqui e hoje nós vamos falar dessa notícia. STF pode proibir demissão sem justa causa? Entenda. E aí ele fala que o julgamento sobre o decreto que retirou o Brasil da Convenção da Organização Internacional do Trabalho sobre demissão arbitrária se arrasta há 20 anos. Agora vem comigo que eu vou explicar para vocês tudo que está rolando em torno desta decisão. Mas antes, se você não é inscrito no canal, clique aqui, sei lá onde que tá aparecendo. Inscreva-se no canal, deixe seu like, nos siga nas redes sociais que tá aparecendo aqui embaixo para vocês, tá bom? Aqui tá o meu Instagram, tá o Instagram do escritório também. Nos siga lá no Kawaii, no Quai, não sei como que vocês falam. E vamos embora, vamos para a notícia. Para a gente conseguir entender o que está acontecendo, a gente tem que voltar um pouquinho. Existe hoje a OIT. A OIT é uma agência multilateral da Organização das Nações Unidas e que rege alguns critérios, algumas legislações trabalhistas e alguns países que são signatários seguem ou não. Bom, é isso que serve, para isso que serve a OIT. Alguns países que fazem parte, eles ratificam ou não essas leis, digamos assim, que vão fazer parte ou não. O que acontece é que o Fernando Henrique Cardoso, há mais de 20 anos já do seu governo, ele retirou o Brasil desta lei, digamos assim, para que vocês entendam, que era 158. O que falava a OIT na época, nessa lei, digamos assim, 158? Que o trabalhador só poderia ser mandado embora por justa causa. Vamos trazer para os dias de hoje? Hoje em dia, como que funciona? Você pode ser mandado embora de duas formas, com justa causa ou sem justa causa. Cada uma das formas que você é mandado embora, surge reflexos. Por exemplo, se você é mandado embora por justa causa, você não tem direito à indenização de 40%, que o pessoal conhece como multa, mas o nome correto é indenização, de 40% sobre o FGTS. Você também não tem direito ao seguro-desemprego e algumas outras verbas ali trabalhistas, como aviso prévio, por exemplo, mas enfim, esse não é o ponto. E quando você é mandado embora pelo poder discricionário da empresa, o que é isso? Eu sou empresário, eu tenho uma empresa, eu não te quero mais como meu funcionário, sem motivo nenhum eu te mando embora. Por eu estar te mandando embora, eu pago uma indenização para você que equivale a 40% do que você tem lá no seu FGTS. Então, por exemplo, se ao longo da vida que você trabalhou para mim, você tem 100 mil reais de FGTS, eu deposito mais 40 mil como uma indenização pelo período que você vai ficar sem trabalhar, enfim. E fora isso, você ainda recebe um seguro-desemprego, que aí vai as regras, se for a primeira vez 1 ano, segunda vez 6 meses de tempo de trabalho, né? 4 parcelas, 5 parcelas, 6 parcelas, enfim, não é esse o ponto. Mas esses são os reflexos das demissões, digamos assim. Então, o FHC, por meio de um decreto, ele retirou o Brasil dessa Convenção 158. Tá? Então, o Brasil não fazia mais parte da OIT quanto a 158. O que significava com isso, então? Que os funcionários poderiam ser mandados embora, tanto por justa causa, quanto pelo poder discricionário da empresa. O que acontece? A CUT, juntamente com um outro órgão que eu não lembro o nome, se não me engano é a Confederação dos Trabalhadores, alguma coisa assim, mas eu sei que a CUT também, protocolou lá há 20 anos atrás uma ação falando que o presidente, por meio de um decreto, não poderia retirar o Brasil da OIT. Essa é a discussão, tá? Esse julgamento veio correndo todo esse tempo, todos esses anos, porque os ministros pedem vistas, e o que é pedir vistas? É ele retirar o processo, o processo está em julgamento, ali para todos eles julgarem, e aí eu, por exemplo, falo assim, olha, eu não sei muito bem o que está acontecendo com esse processo, eu preciso ver tudo o que aconteceu para mim poder dar o meu voto, se eu sou contrário, se eu sou a favor, enfim. Então eu pego esse processo, retiro ele de pauta, de julgamento, para que eu veja, por isso que é vistas, porque é para que eu possa ver o processo, tá? E aí ele vai estudar esse processo para verificar se ele vai votar a favor, se ele vai votar contra, enfim, tudo mais. Só que o que acontece? No último ano, os ministros só podem pedir vistas, foi colocado para os ministros que eles só podem pedir vistas agora por 90 dias, para que os processos não fiquem se arrastando por 20 anos. Então, essas vistas não vai durar mais do que 90 dias. Outro ministro pode pedir que vai ser por mais 90 dias, enfim, vai ser dessa forma. Só que o que acontece?
nós provavelmente, até o final desse primeiro semestre de 2023, estou gravando esse vídeo no dia 6/1, esse processo vai ser julgado. Mas o que acontece na prática? Veja que não está sendo discutido se o trabalhador pode ser dispensado por justa causa ou não, ou se o trabalhador, na verdade, pode ser dispensado sem justa causa ou não. O que está sendo discutido é se o presidente, por meio de um decreto, pode retirar o país da organização ou colocar o país na organização. Ou seja, ele pode referendar ou ele pode sair. O que pode acontecer? E faz muito sentido isso, porque, por exemplo, o presidente pode dar a louca nele e entrar em todas as convenções, as organizações, enfim, e seguir tudo que a OIT fala ou sair de todas, por meio de um decreto. Isso é um poder muito grande para ficar na mão de uma única pessoa, por mais que seja o presidente, o chefe do país, mas é um poder muito grande para ficar na mão de uma única pessoa, tá? Mas, como está tendo essa discussão, digamos que o voto seja para que o presidente não possa fazer isso, tá? Se o voto for nesse sentido, a ação do FHC lá atrás não é válida. E não sendo válida, ela anula tudo que aconteceu para frente. E aí é que começa o problema. A gente não sabe o que pode acontecer. Porque, vamos supor aqui, se for votado favorável, né? Ou seja, o Brasil não poderia sair por meio de um decreto da 158 da OIT, e o FHC não poderia, por meio de decreto, retirar o Brasil, significa que os trabalhadores não poderiam ter sido mandados embora sem justa causa. E aí, o que acontece com esse pessoal que foi mandado embora sem justa causa? Na Justiça do Trabalho, existe a prescrição quinquenal, ou seja, tudo que está para trás de 5 anos você não pode discutir mais. Mas e aí, isso vai ter essa validade? Ainda que tenha esses trabalhadores que têm menos de 5 anos, eles podem retornar para a empresa, ou seja, eles vão poder entrar com uma ação de reintegração para que a empresa coloque eles de volta no quadro dos funcionários? Ainda. E sendo desta forma, esses trabalhadores que forem reintegrados terão que devolver o seguro-desemprego que recebeu, ou o FGTS, ou ainda a indenização de 40% para a empresa, porque, concorda, se ele não poderia ter sido mandado embora, e foi mandado embora e vai ser reintegrado, ele não poderia ter recebido a indenização, ele não poderia ter recebido o seguro-desemprego, ele não poderia ter levantado o FGTS. E aí parece, agora uma opinião pessoal, parece em primeiro princípio que isso é muito bom para o trabalhador. Porém, eu não vejo com bons olhos. Falando como um advogado que atua para reclamadas, eu acredito que o mercado de trabalho vai se fechar um pouco para os trabalhadores, porque os patrões vão ficar à mercê do trabalhador. Ele só pode mandar embora por justa causa, e justa causa está elencado no 482 da CLT. São os motivos que estão lá. Não desídia, né? Falta imotivada por mais de 30 dias, enfim, tá lá no 482 da CLT. Mas e aí? E se tiver uma relação que já não tá legal para nenhuma das duas partes? Não vai poder mais fazer o acordo de 20%, que é o acordo legalizado, ou ainda aquele acordo que a gente sabe que muitos patrões e empregados faziam, de você me manda embora e eu te devolvo a multa dos 40%, porque o que me interessa é o levantamento do seguro-desemprego e do FGTS. Ou um novo acordo legalizado, que você me manda embora e eu pego 20% só você me levanta 20% do FGTS, eu não recebo seguro-desemprego. O governo também está pensando em acabar com o saque aniversário do FGTS, isso é um outro assunto, mas, por exemplo, como que vai ficar o saque do FGTS? Porque se as pessoas só vão ser mandadas embora por justa causa, as hipóteses para levantar o FGTS é doença grave, compra da primeira casa ou a demissão. Então, assim, se você não foi demitido, a gente já elimina uma. E aí vai ter a compra da primeira casa. De repente você já comprou sua casa e continuou trabalhando, não vai poder mais. E aí não ficou doente, vai ser só quando você se aposentar. Então, assim, em primeiro princípio parece que vai proteger o trabalhador, mas eu não vejo com bons olhos. Mas essa é só a minha opinião, a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Primeiro precisa esperar o julgamento. Depois desse julgamento vai ter um efeito de modulação, que é o que a gente fala, porque o STF, após ele prolatar uma sentença, ele, na maioria das vezes, ele faz uma modulação. O que seria essa modulação? Não poderia, mas só daqui para frente não vai poder mais. O que está para trás, que foi feito, já foi feito. Ou, por exemplo, não poderia,
nesse ponto vai poder. Então a gente não sabe. O STF ele é o guardião da Constituição, mas eles fazem aquilo que eles querem fazer. A realidade é essa. Então, em fazendo isso, como que vai ficar a situação não dá para saber. A princípio, são essas as informações que a gente tem. E espero que você tenha gostado do vídeo, espero que eu tenha conseguido esclarecer sobre esse tema para vocês. Se gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilhe, mande para o seu amigo que está em dúvida também com relação a esse tema. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, seguir a gente nas redes sociais. A gente posta bastante lá no Kawaii. Eu sou o Lucas Pinho e esse é o canal Não Sei Direito. Inscreva-se!